Olá, minha gente, seja bem-vindo ao canal Polêmica sobre Tudo, seu canal para quebrar qualquer tabu. É, Estamos assim há mais ou menos uns 4, 5 dias que uma das festas típicas da nossa cultura brasileira acabaram, que é o Carnaval, né? Uma festa que, apesar de toda a imundície que ocorre nessa época, é apreciada por muitos de nós, né? Acredito que uma grande parcela da população, né? O que, por exemplo, me motivou a fazer este vídeo é porque é o seguinte: desde que o PT começou a governar o nosso país, é, vieram ideologias e movimentos políticos, ideológicos, sociais, etc., que dividiram a nossa sociedade. Aí hoje a situação tá terrível. Tá negro contra branco, mulheres contra homens, tá filhos contra pais, gays contra héteros, e agora também estão querendo colocar gordos contra magros. Ou seja, tá uma balbúrdia. Em meio a todo esse clima que eu já sei que o nosso país está há bastante tempo, e nessa época de carnaval, um assunto que foi o tal do assédio sexual. Porque essa palavra hoje não é que ela esteja banalizada, mas ela hoje está sendo usada de uma forma ruim que tudo hoje está sendo considerado assédio. E inclusive eu me lembro que nestas épocas, que enquanto eu praticava uma caminhada na minha rotina natural de exercícios físicos, eu encontrei um, uma propaganda, né, num papel em que dizia assim: depois do não, tudo é assédio. Mas lá também dizia o que era esse tudo. Nada de puxão, beijo forçado ou coisa parecida, né? E isso me chamou muita atenção porque, assim, eu acredito que, porque eu também eu sou um homem que tem amigos, pessoas, né, convivência com pessoas que são casadas, que têm namorada e tal. E todos eles contam, e com certeza eu sei que você que está aí me assistindo também passou por isso, ou conhece alguém que deve ter passado por isso, que recebeu muitos nãos até conquistar sua namorada, ou até conquistar seu namorado, né? Ou seja, tiveram várias investidas até que isso acontecesse. E ainda que nessa propaganda, em detalhes pequenos, explique o que é que não podia fazer depois que a pessoa dissesse não, o não continuava como destaque, ou seja, você não podia insistir. Aí eu um tema que, por exemplo, eu queria trazer junto com esse do assédio era o feminismo. Mas antes eu quero definir o que é assédio. Aí, e não se preocupe você que está aí me assistindo, eu vou deixar as referências no final para você depois, se você quiser aí pesquisar, tal, saber, você fazer isso por conta própria. É, diz assim, né, a fonte que eu pesquisei, né, que foi o poder Judiciário, na página 3. A etimologia da palavra assédio vem do latim assidio, né, e significa estar junto de, acampar, sitiar, ajudar, cuidar de, ocupar-se assiduamente.
Então, se a gente for considerar essa etimologia, você pode ver que ele não parece ter tanta relação com os atos criminosos que hoje as pessoas rotulam de assédio, né? Com aquelas características que as pessoas dizem que são assédio e também com os próprios atos em si, já que o mesmo também é caracterizado por um ou várias atitudes, né? Que impliquem em quê? Na violação do espaço do outro por meio de qualquer ato com tentativa de sedução. Ou seja, se um indivíduo der uma tapinha na nádega de uma pessoa, e isso aqui eu estou falando pessoa, porque não é só mulher, seja homem ou seja mulher, essa atitude que foi tomada sem a autorização da pessoa comete assédio. Mas, como eu estou falando, isso é o que hoje se entende, mas o que etimologicamente é definido como assédio não tem tanta relação. Agora vamos aqui a um outro ponto: o exagero nas propagandas carnavalescas. Que inclusive eu já tinha falado lá, antes de eu falar da etimologia, um pouco disso nessa propaganda que eu citei, né? O dicionário Wise, né? Ele dá uma definição de assédio isso daí ele dá essa definição nessa mesma fonte, né? Poder Judiciário, que diz o que? Insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes com relação a alguém. Assim, insistir em uma paquera, né, após ter recebido um não, seria caracterizado como assédio. E isso aqui eu estou colocando se a gente for considerar essa definição dada pelo dicionário Wise, que também não tem relação com o significado etimológico. Porém, isso leva, né? Porque, tipo assim, ninguém é obrigado a aguentar cantada, perturbação, ou coisa assim do tipo de alguém que a pessoa não se interesse. Porém, isso pode levar a situações muito extremas e perigosas, que pode fazer com que os atos, né, essas coisas naturais, né, paquerar, seduzir, ir atrás de relacionamentos afetivos, etc., seja julgado como assédio de forma desnecessária. Porque, por exemplo, é natural um homem que se interesse por uma mulher, e a mulher que está lá sendo seduzida por o cara, dizer não a primeira vez caso ele não conheça. Porém, o camarada, se ele já for uma pessoa estrategista, ele vai usar outra estratégia diferente, ou seja, ele não vai parar até aí, entendeu? E quando assim você considera isso que as pessoas estão entendendo hoje, você tá tipo assim querendo dizer que tá levando para esse extremo que o cara não pode mais seduzir, não pode mais conquistar, não pode mais chavecar. Digamos assim, ele tá literalmente amarrado para ir atrás da mulher, ou seja, o homem não tem mais direito de procurar mulher. E assim, uma outra definição que também o Poder Judiciário dá na página 11 é que assédio sexual é conduta de conotação sexual praticado contra a vontade de alguém sobre a forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante. Ou em outras palavras, quando o ato de sedução, né, a busca por relacionamentos não se torna mais necessariamente por uma busca de relacionamentos, mas uma tentativa de tornar
a vida da pessoa um inferno, vamos dizer assim, né? Isso daí também já é considerado assédio. E isso aí se encaixa, vamos dizer assim, também naquela definição de assédio moral que acontece quando o chefe de sua empresa abusa de poder e autoridade contra o funcionário. Então, isso aqui você veja que está atrelado à questão de violência sexual, mas também tem horizontes mais amplos. Aí, isso daqui já confirma o que foi falado. Além de confirmar o que já foi falado, isso aqui também, gente, como mais uma vez que eu quero tocar, permite compreender que o assédio não é algo que está restrito, né? E aqui eu posso dizer tanto assédio sexual quanto moral, não está restrito apenas a mulheres. Homens também sofrem assédio. Homens heterossexuais sofrem assédio por parte de gays, e até mesmo por parte de mulheres, que inclusive eu vou voltar nesse ponto mais tarde. Segura aí. Porém, isso é um fato ignorado pelas militantes feministas, né? Ou seja, essa parte do assédio sexual é ignorado pelas feministas, é colocado fora, né? É descartado. E inclusive, né? O comportamento do ser humano, seja homem ou mulher, quando ele reage com assobios, cantadas, ou até aquele famoso psiu, né? Que com certeza você já deve ter lançado para muitas mulheres no meio da rua, ou para homens também, você que é mulher, ou gay, né? A pessoas que estejam bem vistosas e com aparência sedutora, é do próprio natural do ser humano. Ou seja, é como, por exemplo, o seguinte, gente. Quando você tá com frio, a reação natural que você tem é fazer o quê? Procurar alguma coisa para se aquecer. Aí, onde é que eu quero chegar com essa comparação? Você pode achar que não tem nada a ver, mas você vai entender porque eu estou comparando com isso. Se você, por exemplo, é um homem ou é uma mulher que está bem vestido, arrumado, cheiroso, bem vistoso e sai no meio da rua, isso vai provocar reações. Pessoas vão ter inveja, outras pessoas que quiserem, como é que eu posso dizer, arrumar relacionamento com você, vão dar cantada, vão assobiar, vão chegar perto para conversar, vão fazer muita coisa, né? E isso não é machismo, não é nada disso não. Isso é uma reação natural das pessoas diante desse fato, certo? E isso não é ideologia. É aí onde eu quero chegar quando eu comparei com aquilo ali. Porque, por exemplo, o ser humano que está com frio, para se aquecer, ele instintivamente vai procurar alguma coisa para se enrolar ou coisa assim do tipo. Da mesma forma, a pessoa que está bem vistosa, bem cheirosa, que está chamando a atenção, ela chama atenção e as pessoas reagem de alguma forma. É a lei da causa e efeito, né? E isso não é ideologia, é biologia. Porém, esses atos estão sendo cada vez mais repudiados e combatidos pelas feministas. E aqui eu vou citar
um, uma, um artigo, né, de Lehman, que, por exemplo, ela diz assim na página 9 que hoje, por exemplo, já existem sites e blogs como Think Yoga que abrem espaço para ações afirmativas e ativismo feminista, como pode ser visto na recente campanha contra as cantadas de rua. E aqui eu dei um destaque contra essa campanha contra as cantadas de rua. Ou seja, o movimento feminista quer impedir o homem de seduzir mulheres. Os homens não podem mais ir atrás de relacionamentos, não podem dar cantada na rua, não podem fazer nada contra a mulher. E eu vou aqui também, né, que quero dizer também que não há nenhum problema caso as mulheres queiram se resguardar da violência sexual. Isso não importa se seja no carnaval ou em qualquer outra época do ano, né? A violência sexual tem sim que ser combatida. Porém, procurar relacionamentos, isso seja namoro, esse tal de ficado também, noivado, casamento, o que quer que seja, isso não é errado, não é crime. Porém, este movimento de viés ideológico, que é o movimento feminista, ele está amarrando e amordaçando os homens para que os mesmos não procurem as mulheres. Gente, uma certa vez eu estive no Instagram, falaram que agora os homens estão com medo até de olhar para as mulheres. Aqui, graças a Deus, eu não vejo isso, mas se você olhar para a situação, ver esse negócio na prática, basta você ter um bom senso para entender que isso está acontecendo realmente. Aí aqui eu quero voltar àquela parte que eu falei para vocês dos homens serem assediados, que também acontece, né? Segundo o jornal Folha Destra, inclusive eu vou mostrar ele aqui para vocês. Olha aqui, gente, como vocês podem ver nesta notícia do jornal Folha Destra, o repórter Rodrigo de Luna, da TV Guararapes, né, foi assediada por uma mulher. E você pode ver que, como diz, o jornalista foi beijado à força enquanto fazia uma pergunta. Isso aqui ocorreu no sábado, dia 18. E, inclusive, como vocês podem ver aqui, ela disse que ele é casado, mas não capado. Uma frase clássica entre aquele pessoal que gosta muito de seduzir pessoas casadas, né? Então, gente, percebam que homens também são assediados, mas isso pelo movimento feminista, pelo aquele pessoal de esquerda e toda essa sujeirada. Isso é algo que é varrido para debaixo do pano, não é verdade? Porque assim, se eles querem tanto combater assédio, por que será que só mostra assédio ou alguma coisa assim quando se trata de mulheres? Não é verdade? Aí aqui eu respondo a você, porque será que isso é assim esquecido quando se trata, vamos dizer assim, de assédio contra homens? Porque o movimento feminista, ele se esconde e é movido pela força de um discurso vitimista.
Vocês entenderam? Assim, vocês vejam que a maioria das militantes feministas é, gostam sempre de falar de violência, e de muitas outras violências realmente que existem em torno das mulheres. Não estou aqui defendendo violência, certo, pessoal? Eu só estou querendo dizer que é o seguinte, que muitas situações as quais as mulheres passam, e isso daí é enfatizado pelas feministas, homens também passam. Porém, só quem tem direito a isso é quem? As mulheres, né? E isso não está se tornando uma busca por direito, mas sim por privilégios. Aí agora eu vou tocar, né? Vou aproveitar esse gancho já do feminismo e vou entrar num outro tema: ideologia de gênero. E aqui eu quero também mostrar, né? Aliás, qualquer pessoa que tenha aí cabeça, não precisa ser nenhum gênio, nem uma pessoa esperta, dá para entender, né, que esse movimento com essas ideologias nefastas está impedindo o homem de procurar mulheres para relacionamentos, o que, como eu já falei, não é errado e não tem nada de machismo nem de ideológico, às vezes do homem assim reagir e ir à procura de uma sedução quando enxerga uma mulher que lhe atrai. Então, isso daí vai culminar no fim da família. Por quê? A lógica é simples. Por isso que eu disse que qualquer um pode entender. Se tipo assim, eu tenho dois seres que se complementam para e dessa união é quem é que existe a reprodução, e daí pode constituir uma família. Se este ser está impedido de conquistar esse, não vai haver união e nem assim perpetuação da espécie, família. E isso corre o risco de acabar. E veja só que estratégia demoníaca de todos esses movimentos ideológicos que fazem guerra contra a família. O movimento feminista impede o homem de conquistar a mulher. O movimento LGBT traz incentivos à homossexualidade e a outras práticas sexuais que não trazem fins reprodutivos e, e trazem doenças. Aí é só juntar 2 mais 2 e você entender que, digamos assim, acabou-se a família, acaba-se a humanidade. Agora a desgraça não para por aí. Segundo Lemos e Carvalho, né, o feminismo atual, não aquele lá que começou na primeira onda, embebido pela visão marxista da relação opressora de classes, busca superioridade e privilégios. O feminismo foi corrompido pela militância oriunda do pensamento marxista. E por que se disse isso, né? Pelo menos até onde eu pesquisei, até onde eu estudei, Marx, na época em que ele promoveu, né, fundou o movimento comunista e tal, ele promoveu uma guerra contra a família burguesa para com isso por fim ao capital, porque a família da classe social do proletariado era uma família que era vista apenas como um instrumento de exploração trabalhista, né?
Então, isso daí, nessa época começou-se a guerra contra a família, porque assim, segundo a visão marxista, também findaria o que? O capital. E com o capital não haveria capitalismo nem opressão de ninguém, né? E isso daí, essa filosofia, essas ideias, embasaram muitas pensadoras feministas que assim iniciaram esse movimento, né? E esse feminismo de hoje está assim, né? Cada vez mais contaminado por essa filosofia. E esse movimento, com suas militantes, é repleto de lutas através da exposição da nudez do corpo feminino e do desrespeito aos símbolos religiosos e patrimônios públicos, né? Na época, quando houve a primeira onda, e você veja que isso aqui se perpetuou até hoje, na primeira onda, elas assim, através de ideias, moveram grupos, pessoas, e foram uma luta em manifestações sociais, de forma pacífica, como deve ser. No entanto, elas não conseguiram, não receberam atenção. Então, o que é que elas decidiram? Elas decidiram partir para agressão. E foi o que aconteceu, né? Quebraram patrimônio público, fizeram coisas terríveis. E você veja que é assim que elas conseguem, elas tipo mostram seios, ficam pichando o próprio corpo, fazem manifestações no meio da rua. E o mais interessante nisso tudo é que essa luta, segundo elas mesmas dizem, é para ir contra o assédio. No entanto, elas cometem esse desrespeito com o próprio corpo quando cometem esses atos. E embora o movimento feminista seja dividido em 3 fases, né, que são reconhecidas por ondas, é na terceira onda, que é vigente até os dias de hoje, né, que é a mais relevante para o estudo da ideologia de gênero. E a principal personagem dessa terceira onda é a filósofa Judith Butler. Em seu livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, ela procura desconstruir tudo aquilo que afirma existir diferenças entre homens e mulheres ou na forma de o ser humano se relacionar sexualmente entre si, afirmando existir múltiplas identidades de gênero para o ser humano e múltiplas maneiras deste expressar seus desejos sexuais. Ou seja, não existe só a identidade de gênero homem nem mulher. Eu posso ser um homem e me ver como mulher, eu seria uma mulher transgênero. Eu posso ser um homem e ter um corpo de homem, ou seja, um cisgênero. Eu posso ser uma coisa hoje, eu posso amanhã ser outra. E também existem aqueles que não se identificam nem com uma coisa nem com outra, que são os não binários. E também eu não posso me relacionar só com mulheres, sendo homem, eu posso relacionar com homens, posso me relacionar com mulheres, posso me relacionar com ninguém, posso me relacionar com animal, ou seja, toda essa esculhambação é tudo isso que a Judith Butler propõe em seu livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. E qual é o problema que isso pode trazer para o ser humano? Que aqui eu já quero retomar o assunto. É que um indivíduo biologicamente homem, se ele se autodeclarar mulher e quiser usar o banheiro feminino para espionar as mulheres, o que pode ou não acontecer, nada poderá ser feito.
E caso alguém em algum lugar que estiver responsável pelo fluxo de pessoas no banheiro se recusar a deixar o indivíduo, poderá ser preso. E aqui eu vou mostrar para vocês outra notícia e eu vou explicar para você melhor essa situação para você entender. Imagina, por exemplo, o seguinte: tem ali um maníaco, alguém assim que gosta de ficar espionando mulheres nuas. Aí ele se diz assim, né, que é mulher para poder usar o banheiro das mulheres. Se caso o responsável por aquele banheiro público ali, numa festa de carnaval, enfim, numa festividade dessa pública, e se recusar a deixar ele usar, esse cara vai ser preso. Porém, o indivíduo lá que está querendo espionar a mulher vai poder espionar, ou seja, vai cometer assédio sexual, né? E assim, isso você pode ver, eu quero mostrar com isso, que como essas ideologias, como todo esse movimento social, tudo isso traz problema até mesmo para essas pessoas que decidem apoiá-las. Aí aqui, para não ficar só em minhas palavras, eu quero mostrar outra notícia da Folha Destra. Podem ver aqui, ó, que diz: homem é preso por impedir trans de usar banheiro feminino. E aqui embaixo o que diz, né? Durante o Carnaval de Salvador, no domingo 19, um prestador de serviços foi preso em flagrante por impedir um trans de usar o banheiro químico feminino. Segundo o delegado do caso, Tiago Costa, o trans apresentou uma documentação homem para poder usar o local, mas foi barrado. A prisão do homem, que não teve a identidade revelada, foi feita por policiais do Serviço Especializado de Respeito a grupos vulnerabilizados e vítimas de intolerância e racismo que estavam no local. Você que está aí pode até falar, né? Mas ele apresentou documentação. Gente, tem tanta pessoa nesse mundo mal intencionada, e do jeito que tudo agora está sendo facilitado para essas pessoas, não tarda chegar uma pessoa assim, se autodeclarar mulher trans e pegar lá um documento e dizer que é, só para ficar nesse caso. Essas pessoas, quando assim são intencionadas nesse ponto, elas fazem de tudo. E eu quero mostrar com isso o problema disso, né? O problema que essas ideologias, por que será que elas são nefastas, né? Bom, e para fechar esse conteúdo de hoje, né? A gente dá para concluir que quando se fala em assédio sexual, além desse ativismo político ideológico de esquerda considerar somente o caso envolvendo as mulheres, eles não têm noção do perigo que suas ideologias nefastas trazem ou podem trazer para eles mesmos, como eu acabei de falar, né? E isso aqui também tem o problema de que a confusão mental que a ideologia de gênero, que tem apoio teórico das ideologias feministas, vem causando ultimamente. Nenhum tipo de violência deve ser tolerado. Violência nenhuma deve ser tolerada. Contudo, nenhuma situação similar a deles, como foi o caso, por exemplo, do assédio do jornalista por uma mulher, essas ideologias que são similares a deles, ou qualquer outro caso que possa desfavorecer o ativismo de esquerda pode ser mencionado ou tolerado. Ou seja, né? Só existe violência sexual, só existe assédio, só existe isso, só existe aquilo quando se trata de favorecer a eles. Quando se trata de nós, não é assim.
Isso me lembrar até de um caso acontecido na Universidade Federal, onde, por exemplo, a professora estava palestrando. Eu falei de racismo de negro contra branco. E ela falou que não existe racismo reverso. Não quero entrar nesse tema aqui. Eu só estou citando para você entender que quando esse povo que é dessa militância, como é que é, né? Ou seja, se um branco ofender um negro, ele está sendo racista, mas se for o inverso, não é racismo. Dá para perceber como é que tá a situação, né? Então, gente, obrigado pela sua atenção. Aqui eu vou deixar para vocês as referências. Tá aqui as referências para vocês consultarem. Ok, né? Você para aí, né? Faz um print, anota, enfim, faz alguma coisa aí para conseguir essas referências. E se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike aí. Faça um comentário. Se você tem alguma sugestão de tema, se você acha que eu devia ter falado alguma coisa, pode deixar aí nos comentários também. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, tá bom?